Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico 23. Tá fácil, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Se tu não achar, tá precisando vir para a EBD. Verso 39. Diz assim: entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé vosso Deus. Celebrareis assim a festa ao Eterno, durante 7 dias todos os anos. É lei perpétua para os vossos descendentes. No 7º mês fareis essas festas. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão em cabana. Não é morrerão, não, morarão em cabanas. A fim de que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Aleluia. Irmãos, hoje a gente vai meditar sobre a última das grandes 4 festas de Israel, que é a festa dos tabernáculos. Eu creio que quando nós nos aprofundamos na Escritura, nós percebemos que não é uma coisa que estava ali no Antigo Testamento só, essa festa, mas ela traz uma verdade espiritual para a igreja hoje. O que é a festa dos tabernáculos? Quem sabe o que é a festa dos tabernáculos? Pastor, é para isso que você está aí em cima, né? Você pode explicar para nós? Vou explicar para vocês, irmão. Amém. Glória a Deus por isso. A festa dos tabernáculos era uma festa que acontecia no 7º mês, em Israel, e o povo deveria, durante 7 dias, habitar em tendas feitas com ramos, feitas com galhos. Igual quando Deus os tirou da terra do Egito e eles habitavam em tendas armadas no deserto. Só que quando nós lemos aqui o verso 42 e 43 que nós lemos agora, o Senhor, Ele estabelece essa festa não para que seja algo bonito. Olha que bacana, né? Igual foi ontem aniversário do Davi, aí foram uns amigos dele para lá, eles dormiram lá, fizeram umas cabanas na garagem. Eu acordei de manhã, pareciam uns moradores de rua, assim, tudo se enfiaram debaixo da mesa, fizeram uma cabana. Essas aqui ainda era com folha, parece aqueles programas que a gente vê da Discovery, que o povo arma tenda no meio do mato, né? Largados e pelados, né? Tem esse programa. Aí o povo cobre com tenda, com folha, com tudo. Era assim que era feita as tendas. Certamente nesse período não chovia, porque eles ficavam nas ruas com essas tendas. Mas não era para ser algo bonito. A gente vê as barraquinhas de festa junina, que nós estamos na época agora, é bonito, né? Tem as bandeirinhas, tem as barraquinhas, eles revestem com palha. Deus, Ele diz assim, para que as vossas gerações saibam. Isso é algo didático, espiritual, é algo profundo. Deus estava querendo criar memória, estava querendo gerar no coração deles uma lembrança de quê? De quando eles estavam no deserto. Deus disse: olha, vocês vão entrar na terra, mas não se esqueçam de quando vocês viviam sob a minha dependência. Vocês vão viver colheitas abundantes, porque a festa dos tabernáculos era um período de colheita. Mas não se esqueça do maná do deserto. Não se esqueça do período que vocês estavam dependentes totalmente de mim. Era uma festa
que celebrava a presença, a provisão, a memória, a gratidão a Deus. Tudo isso era algo que Deus queria que o povo não esquecesse. A maior riqueza dessa festa não era simplesmente o povo lembrar do que Deus fez e cumpriu a promessa na vida deles, mas era lembrar de um tempo em que Deus habitava no meio deles. Quando Israel estava no deserto, o povo habitava em tendas. Mas o mais importante não era a tenda do povo, as tendas do povo. Era o tabernáculo de Deus que estava no meio do arraial. Era assim, irmãos, o desenho. Tinha o tabernáculo, deixa eu ver como é que eu vou. Tinha o tabernáculo, olha aqui a minha mímica. O tabernáculo está aqui. Aqui tinha um bocado de tribo, para cá um bocado de tribo, para cá um bocado de tribo, para cá um bocado de tribo. Tudo organizadinho, divididinho. 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 12 tribos. E lá no meio estava a presença do Senhor. A maior bênção de Israel não foi Deus ter tirado eles do Egito, nem ter sustentado eles no deserto, muito menos ter dado a eles a terra prometida. A maior bênção do povo de Israel era o Deus no meio deles. O povo era frágil, as tendas eram provisórias, o caminho era instável, o ambiente era árido. Eu não sei se você já foi no deserto, mas quem é nordestino sabe um pouquinho o que é deserto. Sertão nordestino. Quem já foi no sertão nordestino? Olha os baianos aí, levantando a mão. Paraibano. Cearense. O João ali, cearense, João. Cabecinha não nega. O ambiente árido, irmãos, é um ambiente de morte. É que nem a gente via no desenho do Pica-Pau. Minha geração cresceu vendo o quê? O Pica-Pau, o Tom e Jerry. Tom e Jerry pegando uma 12 e colocando na cara do Tom, né? O Jerry colocando uma 12 na cara do Tom e atirando. Que os desenhos eram esses que nós assistíamos? Hoje em dia é Patrulha Canina. Aí a gente viu o Pica-Pau no deserto. Tinha o pé de pano, o cavalo, andava no deserto. Só via as caveiras assim, ó, a fome. Não é Deus sustentar eles nesse ambiente, mas Deus estava lá no deserto. Quando Deus está no deserto conosco, as tendas não são lugares vulneráveis, frágeis, instáveis. Habitações inseguras que qualquer vento derruba. O deserto não é um lugar de esquecimento, de solidão. Porque quando Jesus foi orar e jejuar, ele foi para o deserto. Ele ficou lá, isolado. Deserto é lugar de pouca gente. Mas eles não estavam lá sozinhos. O Senhor estava no meio deles. Deus se revelou a eles. E é engraçado que o povo, ele tenta a Deus, ele desobedece a Deus e Deus fala assim: eu não vou ficar mais no meio de vocês. Moisés, vem cá, constrói uma tenda fora do arraial, a tenda do encontro. A nuvem de Deus vinha naquela tenda, Moisés entrava lá, conversava com Deus, voltava com o rosto brilhando. O povo começou a ficar triste, irmãos. A gente pecou contra Deus. Moisés, intercede por nós. Nós pecamos contra o nosso Deus, nós nos arrependemos, intercede por nós. Nós queremos o Senhor conosco novamente. Nós queremos a presença de Deus conosco novamente. Naquele momento, é como na vida, né? Só dá valor quando perde.
Só dá valor quando perde, né? Ah, como era boa essa pessoa na minha vida. Senhor, peraí, que eu vou dar um gelo em vocês. Deus deu um gelo no povo. Só vou conversar com Moisés aqui, que Moisés é fiel. Vocês são um bando de traíra. Aí o povo se arrependeu e falou: Senhor, esteja conosco novamente, que a tua presença seja conosco. Nós queremos caminhar novamente sob a sua direção e sobre a sua proteção. O apóstolo Paulo, ele vai falar que em qualquer situação da vida dele, ele pode enfrentar qualquer coisa, porque ele tem um Deus com ele. Ele diz: eu sei viver abundância, sei viver em escassez, sei viver guerra, paz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto aí muitas vezes é usado para dizer o seguinte: eu posso conquistar qualquer coisa, porque Deus me capacita à conquista. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você pode passar por qualquer situação, seja boa ou ruim. Não interessa o lugar, o que importa é quem está com você. A bênção da presença de Deus. E o apóstolo João, quando ele vai escrever o evangelho dele, ele tem em mente justamente essa visão de Deus habitando no meio do seu povo. Então, ele diz lá no verso 14 do capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que habitou entre nós, do grego, é armou a sua tenda. Tabernaculou. Ou seja, Deus, ele não simplesmente ele visitou o seu povo. Ele mudou-se do céu e foi morar junto com o povo. A presença do Senhor não estava mais num tabernáculo, mas num corpo de carne que podia ser visto. Emmanuel, Deus conosco. Quando a presença de Deus estava no meio de Israel, havia uma nuvem de dia. O que é isso? Proteção. O sol no deserto é muito quente, irmãos. Eu vou para a praia, toda hora a Vanessinha fica me passando protetor. Você vai ficar que nem um camarão. Bora que tu é branquelo, tem que se proteger. Fica no sol para você ver. Vai ter uma insolação. Imagina isso no deserto. Aí Deus vinha com a sua nuvem e fazia sombrinha para os filhos dele. A nuvem só ficava sobre o povo de Deus. A nuvem andava, o povo entendia. Amém, Jeová? Vamos desarmar e vamos andar. E à noite uma coluna de fogo, que aquecia, que iluminava. Então, é dito que a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A Bíblia diz aqui, no Evangelho de João, que ele dá o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, para que não sofra o juízo, a condenação. Então Jesus vem com proteção e vem com luz, mas não só isso. A glória de Deus foi manifestada no deserto. Milagres aconteceram no deserto. Então o apóstolo João diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A verdade de Deus habitar com o seu povo se cumpre plenamente com Jesus. E não para em Jesus, ele diz: estarei convosco até o fim dos tempos. Permanecerei com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo, e eu estarei com vocês, para sempre. O Senhor habita
com o seu povo. O cristianismo não é uma religião dos homens tentando alcançar Deus. É a história de Deus vindo habitar com o seu povo. Nós não fomos atrás de Deus, irmão. Ele veio até nós. Nós não escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Ele nos tocou com o seu Espírito. Ele nos alcançou com a sua presença. O Evangelho veio até nós. O Senhor, Ele veio até o seu povo. A religião tenta na força do braço buscar a Deus. E Deus está tão distante, está lá no céu, nas alturas. Os homens tentam construir escadas, métodos, campanhas, segredos. Tentam inventar um monte de coisa para dizer o seguinte: agora Deus vai agir na tua vida. Deus vai manifestar na sua vida. Irmãos, é Deus quem vem ao nosso encontro e nos resgata, e nos livra, e nos liberta. Quando o Senhor quer falar contigo, Ele fala contigo. Se necessário, usa até um jumento. Quando Deus quer se manifestar na sua vida, Ele vem. E Ele habita com você. Ele está junto de você. Ah, pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas eu não percebo a presença de Deus. Deserto é isso, irmão. Deserto é o momento que Deus nos ensina a depender dEle. Que Deus nos ensina a esperar por Ele. Teve um momento em que Moisés foi dito a ele: fala, rocha. Moisés tenta fazer na força do braço dele e bate na rocha. Fala: Moisésão, aí não vai dar para você entrar mais não, viu? Perdeu o seu ingressinho na terra prometida. Vai ficar aí, você vai olhar de longe e o resto vai entrar. Porque você vai aprender a depender de mim. Você vai aprender, essa geração todinha aqui, ó, vai ficar aqui, porque eu falei, vou dar a terra, eles disseram, tem gigante. Então quer dizer que eu tô pôde. Não é isso aí? É como se Deus tivesse de dizer, então eu tô pôde. Eu não dou conta. Eu abri o mar vermelho, eu derramei maná do céu, eu abri o chão e traguei uns rebeldes, eu fiz um monte de coisa, e agora eu não posso dar a terra não, porque tem gigante. Então pode, então é que esse povo vai aprender. Deixa eles aí dependendo de mim. Vai ser milagre atrás de milagre. Não era uma festa também só que celebrava a presença de Deus. Porque a bênção de Israel nunca foi apenas a terra prometida. Foi o Deus que decidiu habitar no meio do seu povo. Mas ela não apresentava, ela não apontava apenas para a presença de Deus. No tempo de Jesus, Jesus vai trazer uma revelação de quem Ele realmente é, de qual o propósito Deus tinha em estabelecer aquela transição, aquele caminho. Irmãos, nós estamos aqui, caminhando para uma promessa de Deus. O que Deus nos prometeu? Pastor, Deus me prometeu um carro, um concurso público. Não, Deus te prometeu a nova Jerusalém. Deus te prometeu uma glória eterna, uma vida eterna. Caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos indo para Canaã celestial. Nós estamos aqui caminhando no deserto. Então Jesus, Ele vai trazer uma revelação ainda no Evangelho de João,
João é o cara que entendeu o segredo de Deus com relação ao Antigo Testamento, às promessas do Senhor, a figura do povo de Israel. Deus sempre quis um povo para habitar com Ele. Deus sempre buscou adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Deus sempre buscou um povo seu. Ele chama Israel e diz: vocês serão nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Então, o apóstolo Pedro vai dizer assim: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. A promessa de Deus não mudou. Em Jesus se cumpre plenamente a promessa de um povo para si. Então, em João capítulo 7, João vai dizer assim no verso 2, ora, estava próximo a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Começou a festa dos tabernáculos. Aí, Jesus, no verso 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Jesus não virou para os discípulos e falou assim: ei, deixa eu te contar um negócio aqui. Vou falar uma coisa para você. Não, Jesus subiu, se pôs em pé, ei, aqui vou falar um negócio. Presta atenção. Para todo mundo, estava todo mundo em Jerusalém, celebrando a festa dos tabernáculos. Não foi uma coisa que ele falou na reuniãozinha ali, como quem conta um caso, não. Ele clamou. Quando a Bíblia diz clamou, ele falou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe o que eles faziam no último dia da festa? Eles iam à fonte, enchiam um jarro de água, iam até o templo e derramavam esse jarro no templo em oferta ao Senhor. Voltava, enchia e derramava por 7 vezes. E nessas 7 vezes tinha uma procissão no meio de Jerusalém. Para que isso, pastor? Para lembrar que no deserto não tinha água. Deu até sede agora. Que Deus tinha que mandar água para eles no meio do deserto. Que Deus era a provisão na vida deles. Então Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior ainda vai fluir fontes de rios, rios de água viva. Jesus estava dizendo que Ele é a provisão no deserto, que Ele é a resposta para esse mundo sedento. As pessoas estão sedentas, sim ou não, irmãos? Sedentas de paz, sedentas de sentido. Quantas pessoas estão perdidas? Para que você existe? Tem gente que não sabe essa resposta. Para que eu vim para esse mundo? As pessoas não sabem. O mundo tenta impor a eles uma identidade que eles não sabem qual é. Satanás distorce. No deserto ele vira para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus. Ele achava que Jesus estava perdido, será? Ele achava que Jesus não sabia quem ele era? Ou pior, ele achava que Jesus tinha que provar alguma coisa para ele? Ou para o mundo? As pessoas estão sedentas de destino.
estão sedentas de amor. No mundo não tem amor, irmão. No mundo tem atração física, tem desejo. No mundo tem interesses. Toma lá da cá. No mundo não tem amor. O amor verdadeiro de Deus não existe no mundo. Ah, vou fazer uma coisa boa, vou fazer uma coisa boa, como diz a palavra de Deus, né? Se você fizer o que fizer sua mão direita, não faça saber sua mão esquerda. Hoje em dia, quem faz alguma coisa boa, posta no Instagram. Chama os videomakers, né? Filma tudo, olha coisa como eu sou uma pessoa boa. Agora esse ano aqui, depois de passar a Copa, você vai ver o tanto de gente boa que nós temos nesse mundo. Caridosa, ajuda as pessoas. Olha que homem bom, vamos colocar ele lá na política. Ele é bom demais. Não existe amor de verdade no mundo. As pessoas estão sedentas de descanso, estão sedentas de direção, de uma palavra que faça sentido para elas, que realmente aponte uma saída real. Porque o que o mundo tem é engano, é estelionato, e o pior, estelionato espiritual. Quando você inventa um produto espiritual, uma solução espiritual, se você fizer essa campanha, Deus vai operar o milagre. Não operou o milagre, você não teve fé. Se der certo, o mérito é do líder que vendeu a ideia. Mas se não der certo, a culpa é sua, que você não acreditou. As pessoas não têm uma direção clara, que as ilumine, que as realmente faça entender a palavra de Deus. Irmãos, eu oro sempre, quando eu vou pregar, Senhor, que haja revelação, que haja iluminação, discernimento da Tua palavra, que eu possa expor as Escrituras de maneira que as pessoas entendam a verdade. E não fiquem enchendo linguiça e falando umas frases, bora. Deus é contigo, Deus te fortalece, tá. Ah, estou entendendo, pastor. Festa dos tabernáculos, no deserto, Deus habitando com o povo, se lembrar da dependência de Deus, tinha luz, tinha água, né? Daqui a pouco tem a luz, e Jesus está cumprindo isso. Ó, a Bíblia, nada que está na Bíblia é por acaso. Principalmente na história de Jesus. Todos os passos de Jesus, nada acontece por acaso. Ele vai batizar, João Batista estava meio... Acho que aquele dia ele estava meio desnorteado, porque ele viu Jesus, e ele falou, meu Deus, olha aí. Isso aí, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não tem que te batizar, rapaz, eu tenho que cumprir as Escrituras. Tem que cumprir tudo. Tudo aqui já estava planejado, nada aqui é de improviso. Nem o sacrifício de Jesus na cruz são um remédio de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Já havia um plano eterno estabelecido de Deus. As pessoas estão presas a falsas coisas que matam a sua sede, o prazer, o dinheiro, o relacionamento, o sucesso. Nada disso preenche o vazio. Como a mulher do poço, a samaritana, Jesus falou, eu tenho uma água para dar, que se você beber, você nunca mais terá sede. Aqui ele diz, vai fluir essa água de dentro de você. Você não vai precisar buscar em outras fontes. Você não vai precisar trazer e levar. Porque naquela época não tinha Caesb, nem a Saniago, no caso do Goiás, que encanava os negocinhos, levava as aguinhas. Não, era tudo nos poços, carregando. Talvez ali um mais nobre, um imperador, tinha alguma coisinha ali, mas eles tinham o servo para levar. Para que eu vou encanar as coisas? Deixa eles carregar na cabeça.
O sistema era bruto. As pessoas tentam matar a sua sede com falsas promessas, com falsas verdades. Mas só o Senhor pode gerar em nós uma fonte de água viva. No capítulo 8 de João, no verso 12, ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não é só uma luz para os judeus. Ele é uma luz para o mundo. Como de noite no deserto a coluna de fogo iluminava e aquecia. Porque nós aqui em Brasília vivemos um clima de deserto. É calor de dia e frio à noite, principalmente nessa época. Quando começa às 6 horas da tarde, você já caça o agasalhozinho que o frio vem. E de dia é um calorão. Tem dia que é as 4 estações do ano, num dia só aqui em Brasília. Mas o deserto é do mesmo jeito, irmão. O deserto é quente, quente, quente de dia e frio, frio, frio à noite. Então a coluna de fogo aquecia, mas também iluminava. Mas também dava clareza. Não deixava as pessoas tropeçarem e se enganarem. Quando Jesus fala cego, guiando outro cego, são pessoas enganadas, guiando pessoas enganadas. Quando a Bíblia fala de luz, ela fala de você realmente enxergar a verdade, a realidade. Quando liga a luz, você sabe o que tem. Você vê a sujeira, você vê o que está no lugar. Você vê o que é feio, você vê o que é belo. No escuro, todo gato é pardo. Todo gato é pardo no escuro. Então, Jesus, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz ainda no Evangelho de João, quando a luz resplandece sobre as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não suportam, porque Satanás é o império das trevas, porque ele mente e engana as pessoas. Mas Jesus, ele veio para trazer luz às nossas vidas. Luz fala de glória, de beleza, de esplendor. Esplendor. Tem uns negócios bonitos com um brilhozinho, as meninas usam assim, ó, para dançar, põe uns brilhinhos. O Eildo falou hoje de manhã do céu iluminado. Luz é uma coisa bonita, é uma coisa boa. Então Jesus, ele fala da sua glória. E ele diz assim: quem me segue, quem ouve as minhas palavras e vem atrás de mim, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus, ele quer dar direção. Então ele diz: siga-me. E se você quer sair das trevas, ele diz: siga-me. Se você quer vida verdadeira, ele diz: siga-me. Há luzes do sucesso, luzes da aprovação humana, dos aplausos, das bajulações, da vaidade, na fama, do ego. Essas falsas luzes, elas não dão vida, pelo contrário, elas levam à morte. Esse brilho não salva, esse brilho não dá clareza, não dá direção, não quebra o engano. Só Cristo é a verdadeira
luz do mundo. Jesus mostra na festa dos tabernáculos que ele não é apenas parte da celebração. Ele é o cumprimento da água que satisfaz e da luz que guia. Ele é Deus no meio do seu povo. Mas a festa também não era só sobre presença e plenitude. Era um memorial do deserto. Aqui Deus toca numa área sensível do nosso coração. A dependência dele. A festa do tabernáculo era uma festa alegre. Era uma festa de colheita. Todo mundo feliz. Era um tempo de provisão. Era um tempo de celebração. Deus manda o seu povo habitar em tendas justamente para que eles não se esqueçam de onde eles vieram. Isso é forte demais, irmãos. Em Deuteronômio 8:2, olha só o que está escrito. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus nos lembra do tempo da prova. Ele fala assim, você não vai lembrar só do final. Não quero que você lembre só da chegada, da conquista da terra. Eu quero que vocês se lembrem do caminho inteiro. Do caminho inteiro. Deserto é um lugar espiritual, irmãos. Ele não é apenas um lugar geográfico. É um lugar que Deus trata com a gente. É um lugar que Deus ensina uma coisa chamada dependência. Porque no deserto, a nossa força não é suficiente. Os nossos recursos não é suficiente. O ambiente não é favorável para nós. O deserto é um lugar de treinamento, de adestramento de Deus para as nossas vidas. E é também no deserto que nós recebemos a promessa. Quantos de nós temos promessas de Deus? Deus, Ele tem promessas grandes sobre as nossas vidas. E para todos aqueles a quem Deus tem uma promessa, Deus tem um caminho. E a festa do tabernáculo é o seguinte, você vai se lembrar do caminho. Deus não faz uma promessa para você e pega e te coloca lá. Ele faz você caminhar o trajeto até alcançar a promessa. E para que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus faz a gente caminhar? Faz a gente andar? Está aqui, irmãos. Primeira coisa, para te humilhar. Deus quer me humilhar? Quer, irmão. Ele quer te ensinar que você não é nada sem Ele. Que você não é a Coca-Cola do deserto. Você é o laboratório de Deus no deserto. Você é o projeto de Deus no deserto. Você não é a Coca. A segunda coisa, provar. Vai te testar. Ele te ensina a lição e depois vem a provinha, não é? A prova vem para saber se a gente aprendeu. Aí, se a gente não aprendeu, o que a gente faz? Volta para a recuperação. Vai estudar de novo, depois vai vir outra prova. Então é melhor você passar na primeira prova do que ter que fazer outra prova. Amém, irmãos? Nós estamos me entendendo, não é isso? Quem é calejadinho, irmão, já sabe. Né? Vem uma luta atrás da outra e calejadinho de Jesus vai ensinando. Aí ele diz o seguinte, para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não sabe o que está no nosso coração? Sabe, irmão.
Mas esse saber aqui é trazer à tona, trazer à superfície. Irmãos, preste atenção numa pessoa, o que uma pessoa te diz na hora da raiva. Preste bastante atenção quando uma pessoa está com raiva, o que ela te fala. Porque ela já queria te falar aquilo há muito tempo. Na hora da raiva, o que está no coração, vem para a superfície, vem para fora. O que estava segurando aquilo ali, solta, a raiva não segura mais. E aí ela solta para fora tudo. Então Deus estava ali, apertando, para ver o que estava no coração. Para vir para a superfície, para sair para fora. E assim Deus fez durante 40 anos. Então o deserto é um lugar de tratamento de Deus. Às vezes você ainda está nessa fase do deserto, nessa fase de escassez. Aperto financeiro, aperto emocional, aperto de perseguição. É um lugar de silêncio. Deserto é silêncio, irmão. Nem os animais fazem barulho no deserto. Nem os animais querem saber de deserto. Os animais do deserto, eles se enterram tudo debaixo da terra de noite. Fica tudo escondido. As cobras, os escorpiões, é só uns bichos bons, sabe? Que ficam no deserto. Até as plantas do deserto são umas plantas cheias de espinho, umas plantas diferentes. É um lugar de incerteza. Você nunca sabe o que vai acontecer no deserto. É um lugar até que você tem algumas ilusões, miragens. É o tempo em que a promessa ainda não se materializou, em que você ainda não consegue visualizar aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida. Então a gente aprende a ter dependência, a ter fé, a perseverança, permanecer. Quantos não caíram no deserto? O escritor de Hebreus vai dizer, olha para aquela geração que tombou no deserto e não sejam como eles. Perseverem, permaneçam, creiam, tenham fé no Senhor. A gente aprende a ter confiança em Deus. Então, o Senhor está te preparando. O quanto antes você aprender a depender do Senhor, mais rápido a prova passa. Quer passar na prova? Então, mostra que você aprendeu. Mostra que você depende de Deus. Se renda ao Senhor. O deserto é o lugar de nós nos rendermos a Deus e dependermos completamente dEle. O Matos Nascimento fala assim que, acho que é Matos Nascimento, quer vitória, vai chorando, né? Ele falou que fez essa canção porque ele se converteu e ele abriu mão da vida dele de músico. Abriu mão completamente e não tinha dinheiro, porque ele não fazia mais show. Ele começou a ir nas igrejas e depender de Deus e Deus fazendo. Aí eu lembro do testemunho dele, ele contando que ele estava sentado numa escada, com a chinelinha no dedo, falando, Deus, quando que isso vai acabar? Quando que o Senhor vai me dar a vitória? Deus fala assim, se renda, chora, se desarma, porque ele ainda estava duro no coração dele, acreditando que ele mesmo ainda conseguiria. O deserto acaba quando aquela geração que confiava na força do seu braço e por isso se via menor do que os gigantes, ela morre. Dentro de nós tem que morrer aquilo que não acredita em Deus, aquilo que não depende de Deus, aquilo que não confia 100% no Senhor. Quando eu falei
no meu coração: Deus, eu não sei por que eu passei a minha adolescência na tua presença, servindo na igreja. Eu tinha que ter estudado, não sei o quê, não sei o quê. Deus falou nada. Certo, meu filho. Passou mais um tempo. Eu fui me rendendo para Jesus. Jesus foi abrindo as portas. Começou a abençoar. Aí ele me chamou no canto. Falou: vem cá. Espírito Santo vem assim, né? Tem umas horas assim que ele vem. Fala: meu filho. E é nas horas que você está quietinho. Você está ali, ó, eu estava me alegrando. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Ele: é, meu filho. É, meu filho. Você está lembrado do deserto? Você está lembrado? Quando você pegou o carro, não tinha dinheiro para abastecer, e parou debaixo de uma árvore e chorou? Está lembrado? Quando você não tinha o que fazer, não tinha como pagar as contas? Eu te fiz passar tudo isso, para que você aprendesse a depender de mim. O deserto é assim. Então nós que estamos vivendo a promessa, se você está vivendo uma bênção de Deus, uma promessa de Deus na sua vida, existe um memorial de Deus na festa dos tabernáculos, que é nós nos lembrarmos do deserto, para que o nosso coração não se envaideça, para que o nosso coração não se ensoberbeça, para que a gente realmente entenda que é o Senhor quem faz nas nossas vidas. O deserto pode durar 40 anos, pode durar 40 dias. Deus sabe qual o deserto que Ele tem para a sua vida. Mas de vez em quando, você está vivendo a promessa, Deus vai te lembrar. Teve um dia que eu mandei mensagem no grupo da igreja: irmãos, ajuda nós a limpar a igreja. Coloquei assim, né? Aí veio eu e Vanessinha. Aí eu estou aqui limpando essas cadeiras. Aí Deus falou: isso aí para você não lembrar, para você não esquecer do deserto, meu filho. Está aqui hoje, você é pastor dessa igreja. Você já limpou essa igreja aqui quando era adolescente, centenas de vezes. Que eram os adolescentes que limpavam. Era domingo de manhã, quem limpava a igreja eram os adolescentes. Marli que estava aqui, vai estar aqui sábado, que era líder dos adolescentes. O pastor colocou, ó, os adolescentes: não tem nada para fazer, não vai fazer almoço em casa. Libera os pais para fazer almoço no domingo e vocês vão lavar banheiro, limpar, varria. Tudo. E era esse mesmo pisinho aqui, ó. Esse piso aqui é antigo, irmão. Nós vamos trocar ele em nome de Jesus. Devagarzinho, né? Agora está fácil. Agora devagarzinho, é questão de tempo, Deus está abençoando. Né? É Deus que faz. E eu aqui limpando, eita Deus, que luta, hein, meu Senhor? Tem que limpar essa igreja aqui, sozinho. Ele falou: é, meu filho, isso aí é a tua festa do tabernáculo. Se alegra que o pior já passou, né? Eu te é para você lembrar, você nunca esquecer. Então eu não tenho dificuldade de pegar uma vassoura, varrer, limpar, não tem nada disso. Eu fiz isso a minha vida inteira, e sabendo que eu estava fazendo para Deus. Então eu sei que o Senhor não fica devendo nada a ninguém, o Senhor se alegra com o meu servir. Então não tem dificuldade de fazer isso. A gratidão, irmãos, é muito importante. A gratidão é o remédio, é o antídoto para a murmuração. Você quer reclamar? Pensa que tem gente pior do que você. O Aldemir estava contando um negócio para mim. Pode falar, né, Aldemir?
Ele estava no carro e falou assim, rapaz, eu tinha 20 contos no bolso. Aí eu cheguei para abastecer, e o cara queria colocar R$5 no botijão, que ele não tinha. Ele falou, tem gente pior do que eu. Né? Depois o cara aprontou com ele, mas amém. Deus deu graça para ele. Mas a gratidão, irmãos, porque tem gente pior do que você. Você já passou por situação pior. E naquela época, que na escassez, na dificuldade, na luta, é fácil para nós buscarmos a Deus. Mas tem gente que se esquece de Deus quando a bênção vem. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai voltar para o desertinho de Jesus. Vem cá, meu filho, vamos dar uma voltinha. Vamos pegar um caminho, vamos dar mais uma voltinha. Vem a luta, vem a dificuldade. A gratidão nos leva a perceber que nós estamos muito melhor do que nós já estivemos. O que o Senhor fez nas nossas vidas. A gratidão nos leva a entender que o que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Sabe por que é mais difícil para o servo de Deus? É para você aprender que é Deus que vai te dar. Não é só capacidade. Eu falei isso aí uns anos atrás para a Bia. A Bia é inteligentíssima, sabe tudo. Está lá estudando para passar no Enem medicina. E é na trave, todo ano. Eu falo, calma, minha filha, não vai ser no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Para quê, minha filha? Para você saber que é Ele que fez na sua vida, não é só inteligência. Ela já aprendeu, eu acho que ela já aprendeu, dessa vez ela passa, acho que ela já entendeu isso aí. Jesus já ensinou no deserto, amém, Senhor. Se não ensinou, vai ser ano que vem, se não for, vai ser no outro. Ela está lá em casa, menina é bom, né? Filha é menina, minha filha pode ficar o tempo que você quiser. Agora eu tenho um outro que fez 17, ano que vem faz 18. Eu falei, vamos pôr ele no exército, vamos arrumar um emprego. É a mãe, você faz tudo pela Bíblia, não faz nada pelo seu filho. Não, marmante, bora trabalhar. Minha filha não, minha filha pode ficar o tempo que ela precisar. Fique tranquilo. Agora o marmanjo não, bora. É difícil, irmão, é porque Deus quer te ensinar que é Ele que te dá. Que não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. Quando as coisas vêm fáceis, o filho de Salomão, Roboão, ele estragou o reino, porque ele não aprendeu a depender de Deus. Salomão não ralou tanto igual Davi, não. Davi aprendeu, porque Davi foi perseguido. Mas Salomão, quando assumiu, ele falou, Deus, eu preciso do Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Eu não dou conta, eu dependo do Senhor. E Deus deu a ele sabedoria e riqueza. Falou, oh, rapaz, por que você me pediu sabedoria? Porque você falou que precisa da minha capacitação? Pois eu vou dar sabedoria, eu vou dar riqueza, eu vou dar tudo para você. Porque é isso que eu quero. Você não precisou do deserto. Olha aí, Salomão, tem que ser sábio que nem Salomão. Não precisa do deserto não, já pede para Deus, vai na humildade. Vai na humildade, já sossega o coração, para você não ter que sofrer. Nos ensina a festa dos tabernáculos, que Deus quer habitar no meio do seu povo. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem a presença de Deus. Porque a presença de Deus nos constrange à santidade. A presença de Deus não é, nós já pregamos aqui, não vem de qualquer maneira. Mas junto com a bênção, vem a presença. Nós temos que nos purificarmos para estar diante de Deus. Nós temos que nos sujeitarmos para estar diante de Deus. Ela preserva essa memória do deserto e da dependência do Senhor. Portanto, essa festa ela nos chama a viver a presença do Senhor nas nossas vidas, a celebrá-la no nosso meio.
a entender a sua plenitude como proteção, como iluminação, como provisão de sede espiritual, como fonte de água viva em nós, como luz que nos dá vida verdadeira. E ela nos ensina que é o Senhor quem faz todas as coisas nas nossas vidas, e é o Deus que cumpre a promessa. Se Deus prometeu, irmão, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Nós só precisamos confiar plenamente nele, crer completamente nele. Nós não precisamos ajudar Deus como fez Sara ao oferecer Agar para Abraão, pela promessa. Nós não precisamos culpar as pessoas que Deus usa para tratar os nossos corações. Ah, mas meu cônjuge me persegue, por isso eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Ah, meu líder me persegue, meu patrão me persegue. Ah, as pessoas me perseguem, me tratam mal. Você está dizendo que elas são mais poderosas do que Deus para cumprir a promessa na sua vida? É isso? Você está dizendo que as dificuldades que você enfrenta para cumprir o chamado de Deus, para perseguir a promessa de Deus na sua vida, é maior do que o teu Deus? Você está dizendo que na terra tem gigante? Cuidado para não morrer no deserto. Não interessa as circunstâncias, não interessa a oposição dos homens, nem importa a oposição espiritual de Satanás, que é terrível. As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Passe o tempo que passar, passe a luta que tiver, tenha a dificuldade que vier, o Senhor é poderoso para cumprir nas nossas vidas.